Salve, nação rubro-negra! Que bom ter você por aqui mais uma vez, porque hoje a resenha vai ser daquelas. O momento do Vitória não é dos mais tranquilos, o time anda oscilando no campeonato e a galera já começa a fazer conta, olhar tabela, analisar os jogos dos adversários e torcer por cada resultado. E é justamente sobre isso que a gente vai falar. Então, prepara o coração, porque o clima é de reta final e o campeonato está pegando fogo. Antes de qualquer coisa, vale lembrar que hoje tem jogo importante no Maracanã. Fluminense e Ceará se enfrentam em partida atrasada da 12ª rodada. O Ceará confirmou que está tudo certo, o jogo vai acontecer mesmo no Rio de Janeiro. E esse confronto mexe direto com a parte de baixo da tabela, que é onde o torcedor do Vitória precisa ficar de olho. O resultado dessa partida pode alterar posições, abrir brechas ou apertar ainda mais a disputa por permanência. Agora, falando da sequência dos adversários diretos, o Bragantino é um dos times que ainda podem complicar. Eles têm pela frente o Bahia fora de casa, o Corinthians em casa, o São Paulo fora, depois pegam o próprio Vitória em Bragança, enfrentam o Flamengo fora, o Fortaleza e o Atlético Mineiro em casa, e fecham a temporada contra o Internacional fora. Com o Mancini chegando, muita gente achou que seria bom para o Vitória, mas o técnico costuma fazer bons trabalhos curtos. A bronca dele geralmente aparece no longo prazo. Então, nesse momento, o Bragantino ainda é perigoso e pode roubar pontos importantes de muita gente. Falando no Galo, o time mineiro conseguiu uma classificação importante para a final da Copa Sul-Americana. Depois de empatar fora de casa, venceu bem em casa e agora está na decisão. Só que, ao mesmo tempo, o foco deles muda. Já estão com 36 pontos e dificilmente entram na briga lá embaixo. Mesmo com todas as questões políticas internas que o clube tem enfrentado, chegar à final de um torneio continental muda o astral. E, na boa, não parece que o Atlético vá se complicar nessa reta final. A tabela do Ceará, por outro lado, é daquelas que fazem qualquer torcedor perder o sono. Eles pegam o Fluminense fora, depois o Fluminense de novo em casa, tem um clássico pesadíssimo com o Fortaleza, vão até São Paulo encarar o Corinthians, recebem o Internacional, que pode estar brigando pelas mesmas coisas, e encerram a temporada com uma sequência cruel. Mirassol fora, Cruzeiro em casa, Flamengo fora e Palmeiras em casa. É jogo grande atrás de jogo grande. Mesmo que alguns adversários cheguem mais tranquilos na reta final, é uma sequência de respeito. Hoje o Ceará está com 35 pontos, 9 vitórias e ocupa a 14ª colocação. O Internacional também entra nesse bolo. Pega o Galo em casa, depois encara o Vitória no Barradão, enfrenta o Bahia em casa, o Ceará fora, o Santos em casa, o Vasco e o São Paulo fora, e termina com o Bragantino dentro de casa. Muita gente em Porto Alegre já fala em risco de rebaixamento, mas olhando para essa tabela dá para ver que o Inter ainda tem vários confrontos diretos. Se souber aproveitar, pode escapar sem tanto drama. Mas se vacilar, qualquer tropeço pesa muito. E o Santos, que também briga nessa faixa, tem um caminho complicado. Joga com o Fortaleza em casa, sai para enfrentar o Palmeiras, depois o Flamengo, faz o jogo atrasado novamente contra o Palmeiras, recebe o Mirassol, sai para pegar o Inter, joga com o Sport em casa, encara o Juventude fora e termina contra o Cruzeiro. Parece muito pesado, mas dependendo de como as coisas se desenharem, o Santos pode enfrentar times já sem grandes objetivos. Mesmo assim, é uma sequência de alta exigência. Agora, olhando para o nosso Leão, a caminhada até o fim não é nada simples. O Vitória vai ao Mineirão encarar o Cruzeiro, recebe o Inter e o Botafogo, sai para jogar contra o Bragantino e o Sport, volta ao Barradão para pegar o Mirassol, depois encara o Palmeiras fora e fecha o campeonato contra o São Paulo. Pode até ser que o Palmeiras chegue a essa penúltima rodada já com o título definido, o que seria uma boa notícia. E o São Paulo, muito provavelmente, já estará tranquilo no campeonato. O Mirassol ainda deve estar brigando pelo G4, mas o Sport deve chegar matematicamente rebaixado, o que abre espaço para somar pontos. O torcedor mais racional olha para essa tabela e vê que o caminho é apertado. Dá para pontuar, dá para escapar, mas vai ser no limite. O Vitória precisa fazer valer o mando de campo, especialmente contra o Inter e o Sport, e tentar roubar um pontinho fora de casa.
3 vitórias e um empate já podem ser suficientes para respirar, mas qualquer deslize pode complicar demais. O time tem que jogar com o coração, mas também com cabeça fria, sabendo que cada detalhe importa. E o torcedor vai junto, como sempre. Não tem fase ruim que apague a força da torcida do Vitória. Mesmo fora de casa, a galera comparece, canta, apoia e empurra o time. É essa energia que faz diferença em momentos decisivos. O Cruzeiro, por exemplo, vai ter desfalques importantes para o jogo contra o Vitória. Wanderson está fora por lesão, e Fabrício Bruno e Vidalba também não jogam. Isso muda a estrutura defensiva deles, e o Vitória precisa aproveitar. É jogo para ser inteligente, saber se defender bem e tentar matar o jogo nas chances que aparecerem. Do lado do Vitória, a preocupação é o goleiro Lucas Arcanjo. Ele está tratando um desconforto no joelho esquerdo e, além disso, cumpre suspensão. A previsão de retorno não é animadora. O departamento médico fala em 4 a 6 semanas, mas, conhecendo o histórico do clube, esse tempo pode se alongar. A lesão é no ligamento colateral medial, o mesmo que ele já havia machucado no passado. É possível que ele volte só nas últimas rodadas, talvez contra o Palmeiras ou o São Paulo. Até lá, Thiago Couto deve assumir a meta, e o torcedor precisa confiar. É a chance dele mostrar serviço e segurar as pontas num momento crucial. O treino do time antes do jogo contra o Cruzeiro mostrou foco total na transição. A comissão trabalhou posse de bola, saída rápida e defesa em bloco baixo. Isso indica um plano de jogo mais reativo, tentando explorar os espaços e surpreender nos contra-ataques. É o tipo de estratégia que pode funcionar bem fora de casa, especialmente em um estádio cheio como o Mineirão. O Cruzeiro vai tentar se impor, e o Vitória precisa ser frio, roubar a bola e partir com velocidade. E olha, é nessas horas que dá para ver a importância da base e dos jovens jogadores. Enquanto alguns nomes do elenco ainda se recuperam, o Vitória observa o desempenho de atletas emprestados, como o meia Dudu Mira, que brilhou na Série C pelo São Bernardo e entrou até na seleção do campeonato. O contrato dele vai até agosto de 2026, e o empréstimo termina no fim deste ano. O retorno dele pode ser uma boa opção para o Baianão e para o início da próxima temporada. Um jogador técnico, que já mostrou qualidade, pode ganhar espaço num time em reconstrução. A base do Vitória continua revelando talentos, e é nisso que o clube precisa se apoiar. A mescla entre juventude e experiência pode ser o diferencial nessa reta final. O momento é de união, foco e trabalho. O time tem que acreditar, o torcedor tem que empurrar e o grupo precisa jogar com alma. Ainda há tempo, ainda há esperança, e cada rodada será uma decisão. E para completar o clima de decisão, vem aí o clássico BAV feminino, final do Campeonato Baiano, marcado para o dia 31 de outubro no Barradão, às 15 horas. As Leoas do Leão vão em busca de mais um título e prometem um jogo de muita entrega. O torcedor que puder comparecer, compareça. É dia de apoiar o futebol feminino, de valorizar a camisa rubro-negra em todas as frentes e mostrar que o Vitória é grande em qualquer campo. E falando em fé, o torcedor do Vitória sabe que cada jogo até o fim do campeonato vai ser uma verdadeira batalha. O próximo desafio no Mineirão promete ser daqueles em que o coração bate mais forte do que nunca. O Cruzeiro vem pressionado, precisa vencer, mas tem problemas sérios no elenco. São desfalques importantes e o técnico deles vai ter que mexer em vários setores. É justamente nessa brecha que o Vitória pode se aproveitar. O time precisa entrar com postura, sem medo, entendendo que, mesmo fora de casa, dá para buscar um bom resultado. O Cruzeiro vai tentar se impor, empurrado pela torcida, mas o Vitória pode surpreender com uma marcação ajustada e contra-ataques rápidos. O segredo é não se desesperar quando o adversário tiver a bola, esperar o momento certo para atacar e matar o jogo na eficiência. A ausência de Lucas Arcanjo segue sendo uma dor de cabeça, mas também uma oportunidade para Thiago Couto mostrar seu valor. Ele é jovem, já tem experiência em Série B e vem treinando bem. Dentro do clube, há confiança de que ele pode dar conta do recado. O preparador de goleiros tem elogiado a postura dele nos treinos, destacando a concentração e a capacidade de leitura de jogo.
Claro que sentir o ritmo das partidas é diferente, mas esse tipo de sequência pode ser o que falta para ele ganhar segurança. É aquele momento em que o jogador precisa se provar. A torcida sabe que o arcanjo faz falta, mas também entende que o grupo precisa se fechar e seguir firme, porque o campeonato não espera. As informações que saíram sobre a lesão do arcanjo indicam que ele teve uma contusão de grau 2 no ligamento colateral medial. Nada simples. O tempo de recuperação costuma variar, e o problema é que o calendário está corrido. Mesmo que ele se recupere rápido, talvez só volte nas rodadas finais, contra o Palmeiras ou o São Paulo. E se for esse o caso, o ideal é não apressar. Um goleiro voltando antes da hora pode agravar o problema e aí sim comprometer o futuro. O mais sensato é confiar no substituto e torcer para que o time consiga pontuar nesse período. Dentro do elenco, o clima é de foco total. O grupo entendeu o tamanho da responsabilidade e vem treinando forte. O trabalho tático tem sido voltado para compactar as linhas, melhorar a transição e aumentar a eficiência nas bolas paradas. O treinador sabe que cada detalhe pode decidir uma partida. E a verdade é que o Vitória tem sofrido com gols no fim. Isso precisa mudar. O time precisa aprender a matar o jogo quando estiver na frente e segurar quando estiver em vantagem. É aquele tipo de lição que o campeonato cobra na marrã. Enquanto isso, a torcida segue de perto, acompanhando cada notícia, cada treino, cada entrevista. A conexão entre o time e a arquibancada é forte. Mesmo com os tropeços, o Barradão continua sendo o caldeirão que todo adversário teme. E é justamente no Barradão que o Vitória vai precisar fazer a diferença. Jogos contra Internacional e Botafogo são fundamentais. Pontuar nesses confrontos significa respirar e ganhar confiança para as rodadas seguintes. E falando em confiança, o torcedor também começa a olhar para o futuro, pensando em 2025. Alguns jogadores que estavam emprestados podem voltar e reforçar o elenco. Um deles é Dudu Mira, destaque na Série C pelo São Bernardo. O garoto fez um campeonato consistente, marcou gols importantes e foi escolhido para a seleção da competição. É o tipo de jogador que pode ser aproveitado já no Campeonato Baiano, ajudando na montagem de um time mais competitivo. O Vitória precisa aproveitar esses talentos. São jogadores jovens, com vontade de mostrar serviço, e que podem ser úteis tanto técnica quanto financeiramente. O torcedor mais atento sabe que o clube tem passado por uma fase de reconstrução. Não é só dentro de campo. É gestão, é estrutura, é planejamento. Tudo isso influencia. E o elenco sente. O que não pode acontecer é desanimar agora, porque o campeonato está no limite e qualquer sequência positiva muda completamente o cenário. 3 vitórias seguidas, e o discurso muda de rebaixamento para reação. É esse tipo de espírito que o time precisa carregar. Na reapresentação depois do último jogo, o treino foi intenso. Muita ênfase na recuperação de posse e na transição rápida. A comissão técnica quer um time que saiba sofrer sem perder o foco. Não adianta querer pressionar o Cruzeiro no campo de ataque o tempo todo, porque a equipe mineira tem jogadores rápidos e perigosos. A ideia é segurar o ímpeto deles, fechar os espaços e aproveitar as brechas. A torcida sabe que o Vitória, quando joga concentrado, é competitivo contra qualquer um. E não dá para deixar de mencionar o trabalho físico. A preparação vem sendo pesada, com foco em força e resistência. O elenco tem que aguentar o ritmo das partidas até o último minuto. E no caso do Vitória, isso é crucial, porque a equipe tem perdido pontos em momentos decisivos, especialmente no fim dos jogos. Essa é uma das maiores dores do torcedor, ver o time lutar o tempo todo e tomar gols nos acréscimos. Essa concentração final precisa ser ajustada, e o grupo vem ciente disso. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O mercado da bola acabou de ser sacudido por uma notícia que promete movimentar o futebol brasileiro. Diego Costa, atacante que brilhou em clubes europeus e na seleção espanhola, teria aceitado a proposta do Vitória e assinado o contrato com o clube baiano.
A informação ainda não foi confirmada oficialmente pelo clube, mas fontes próximas ao jogador garantem que a negociação avançou rapidamente nas últimas semanas e que o acordo teria sido selado com base em um projeto ambicioso que vai muito além da temporada atual. Segundo os rumores que circulam nos bastidores, Diego Costa se mostrou entusiasmado com a ideia de atuar no Vitória, especialmente pelo papel de liderança que lhe foi oferecido dentro do elenco. A chegada do atacante, se confirmada, representa um verdadeiro choque no mercado nacional. O Vitória, tradicional clube do Nordeste, se colocaria no radar de torcedores e da mídia de uma maneira que poucas contratações conseguiram nos últimos anos. Entre os conselheiros e dirigentes, a expectativa é de que a presença de Costa não apenas eleve o nível técnico da equipe, mas também aumente o interesse de patrocinadores e a visibilidade do clube em escala nacional. Ainda de acordo com fontes não oficiais, o contrato do atacante teria duração de 2 temporadas, com possibilidade de extensão dependendo do desempenho em campo e da repercussão junto à torcida. A movimentação vem acompanhada de rumores sobre outras negociações estratégicas que o Vitória estaria conduzindo para reforçar o elenco, sugerindo que o clube tem planos audaciosos para disputar competições importantes e não se contentar com posições medianas no campeonato. Nas redes sociais, a notícia já causou verdadeira euforia entre os torcedores rubro-negros. Vídeos antigos de gols de Diego Costa, fotos com camisas de clubes do Brasil e comentários exaltando a chegada do atacante começaram a viralizar, mesmo sem confirmação oficial. A torcida vê a contratação como um ponto de virada, capaz de transformar a temporada e atrair olhares de todo o país para o Barradão. Enquanto isso, analistas e jornalistas esportivos especulam sobre o impacto imediato da contratação. Alguns apontam que a experiência internacional de Diego Costa poderá ser decisiva em jogos de alto nível, enquanto outros sugerem que a adaptação ao futebol brasileiro será o grande desafio. O burburinho nos bastidores é intenso, e a expectativa é de que, nas próximas semanas, o Vitória confirme oficialmente a chegada de um dos nomes mais chamativos do mercado da bola. Se a negociação se consolidar, será difícil ignorar o efeito que Diego Costa terá sobre o futebol nordestino. O Vitória, que há anos busca recuperar o protagonismo, poderá finalmente contar com um jogador capaz de colocar o clube em evidência, dentro e fora de campo. Até lá, o rumor segue incendiando torcedores e especuladores, prometendo um dos capítulos mais inesperados do futebol brasileiro nos últimos tempos. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!